na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 9 ao verso 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre a restauração do fervor espiritual. Os tempos sombrios da perseguição à igreja haviam chegado, desde que Nero, com 17 anos de idade, tornou-se imperador de Roma, no ano 54 da era cristã. Nero era um homem louco, violento, devasso, sanguinário. Mandou matar sua própria mãe e outros membros da sua família. Desde que esse homem tornou-se imperador, é que as nuvens escuras se formavam no horizonte, pré-anunciando a chegada de uma terrível tempestade sobre a igreja. 10 anos depois, no ano 64, especialmente no dia 17 de julho de 64, esse mesmo imperador, segundo os melhores historiadores, querendo construir uma Roma mais bela por causa da sua megalomania, colocou fogo na capital do império, e subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, e enquanto ele assistiu o espetáculo das chamas devorando a cidade de Roma. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho de 64. Quando aquele incêndio acabou, a cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos,
dá a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, e começa então a brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Dizem os historiadores que naquela época faltou madeira para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. Um massacre, uma chacina. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel. Isso porque uma sinagoga judaica havia sido profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito para tentar controlar aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, o imperador Nero está numa situação insustentável com o Senado romano, e o Senado depõe o imperador, e ele, desesperado, tira a sua própria vida, ele se mata. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está se tornando cada vez mais perigosa, incontrolada, e então o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, queima o templo da cidade de Jerusalém, e passa o fio da espada milhares de judeus e cristãos, e promove aquilo que nós chamamos de a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura o Coliseu Romano na cidade de Roma. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 crentes foram mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano. E esse imperador é chamado de o segundo Nero, por causa da perversidade com que ataca a igreja. É o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, pois foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, na capital da Ásia Menor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. E vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico vivo. E certamente, a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. E então ele o isolou, ele o encerrou, ele o prendeu naquela ilha vulcânica. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na verdade, nos tempos mais sombrios da história, ou nos tempos mais amargos da igreja, Deus continua no trono, e Ele continua governando os destinos do seu povo. Aquele era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Quando João, diz a Bíblia, escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê, não é o Cristo suando sangue, profundamente angustiado até a morte,
prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto em terra, clamando e chorando, suando sangue. O Cristo que João vê não é o Cristo angustiado do Getsêmani. O Cristo que João vê não é o Cristo esbordoado e cuspido do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado e humilhado e ultrajado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha exangue debaixo de um lenho pesado, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida de sangue sedento. O Cristo que João vê não é o Cristo pregado numa cruz, no tosco monte do Calvário, lá suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo onipotente, é o Cristo todo-poderoso. Seu cabelo não está mais encebado de sangue e poeira, mas o seu cabelo é branco como a alva neve, como a alva lã. Seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas os seus olhos são como a chama de fogo. A sua voz não está mais embargada pela sede, é como voz de muitas águas. Os seus pés não estão mais presos ao lenho, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão mais esmagadas, mas sustentam a igreja. O seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo que nós adoramos nesta noite, não é o Cristo que esteve vivo e está morto, mas é o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós, e Ele há de voltar com grande glória e poder para buscar a sua igreja. O verso 13 nos informa que João o vê no meio da igreja, no meio das igrejas. Eu quero dizer para vocês nesta noite que Jesus também está aqui no meio da igreja. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui que este encontro é tão importante. É porque Ele está aqui é que nós podemos ter esperança que algo maravilhoso vai acontecer nesta noite. É porque Ele está aqui que os cativos podem ser libertos, que os enfermos podem ser curados, que os perdidos podem ser salvos. Mas no capítulo 2, verso 1, somos informados de que Jesus não está apenas presente no meio da igreja. Está escrito aí que Ele está andando no meio da igreja. Eu quero dizer para você que Jesus não apenas está aqui, Ele está andando entre nós. Ele está andando entre nós para sondar a igreja, para examinar a igreja, para investigar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para fazer promessas para a igreja. E na medida que Ele anda no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus vai usar a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, Ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que o seu marido não sabe, Jesus sabe. Aquilo que a sua mulher não sabe, Jesus sabe.
Aquilo que seus pais não sabem, Jesus sabe. Aquilo que o seu pastor não sabe, Jesus sabe. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, Jesus estava lá. Aquilo que você fez escondido, aquele cujos olhos são como chama de fogo, estava vendo. Ele conhece as nossas obras. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você que Jesus conhece a sua dor, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece os soluços do seu coração, Ele sabe os dramas que você está vivendo lá dentro da sua família, Ele sabe aquilo que machuca e fere a sua vida, Ele sabe. Mas Jesus me choca, porque você e eu temos ideia do que seja uma igreja rica. Nós temos uma ideia do que é isso. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Essa é a visão que nós temos. Mas é curioso que Jesus se dirija à mais pobre igreja da Ásia, dizendo assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Porque o importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. O importante não é ser rico na avaliação dos homens, é ser rico no entendimento de Deus. Por outro lado, a igreja mais rica da Ásia, a igreja que tinha a melhor autoestima da Ásia, a igreja que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, a igreja que dizia: eu estou rica e abastada e não preciso de coisa nenhuma. Jesus olha e faz um outro diagnóstico e diz: não, tu és pobre, miserável, cego, nu. Para a igreja de Pérgamo, entretanto, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele vai dizer assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. E talvez você pergunte: mas por que Jesus disse isso acerca da igreja de Pérgamo? E nós poderíamos ter pelo menos duas pistas para entender o que Jesus está falando. Vocês sabem que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputava na Ásia Menor qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como um deus, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso, e Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador. Possivelmente o que Jesus está dizendo é que qualquer lugar onde um homem seja venerado e cultuado e adorado, aí está o trono de Satanás, porque o humanismo é satânico. Todo culto à personalidade é de inspiração satânica. A segunda razão, possivelmente, é porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio. E Esculápio era o deus da cura. E esse deus pagão, Esculápio, era representado por uma serpente. E pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por esse deus serpente chamado Esculápio. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Isso vem de Pérgamo. Isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura. E o que Jesus está possivelmente nos dizendo é o seguinte: qualquer ídolo criado e forjado pela mente humana é de inspiração satânica, porque o ídolo de si mesmo é nada, ele é pedra, ele é gesso, ele é barro, ele é ouro, ele é prata,
Ele não tem vida em si mesmo, mas o que está por trás do ídolo são os demônios. Mas o que é curioso é que onde Satanás tem um trono, ali Jesus estabelece uma igreja para servir o Rei da Glória. Jesus está andando no meio das igrejas, e Ele está aqui hoje, Ele está também nos sondando, e na medida que Ele vai andando no meio das igrejas, Ele faz elogios a algumas igrejas, faz censuras a outras. Para duas igrejas, na verdade, só tem elogios, nenhuma censura. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, e para Filadélfia, a mais fraca. Jesus disse para Esmirna: tu és pobre, mas aqui em cima tu és rica. Para Filadélfia, Jesus quis dizer: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Mas para 4 igrejas, Jesus Cristo vai fazer elogios e fazer censuras. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de Éfeso, pela sua integridade doutrinária. Aquela igreja não suportava os falsos apóstolos, que se diziam apóstolos, mas não eram, que se auto-intitulavam apóstolos, mas nunca foram constituídos apóstolos pelo Senhor Jesus, que queriam tomar de assalto como lobos vorazes as ovelhas de Cristo, e aquela igreja resistiu aos falsos mestres, aquela igreja não abriu as portas da igreja para as falsas doutrinas, e Jesus elogia a igreja por isso. E Jesus elogia mais a igreja dizendo o seguinte: eu tenho uma coisa ainda a teu favor, é que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas eram aqueles que induziam o povo à imoralidade, à prostituição. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Nenhuma igreja pode agradar ao Senhor Jesus se essa igreja não zela pela sã doutrina, pela fidelidade à palavra de Deus. Nós não temos autoridade para mudar a mensagem, para agradar as pessoas. O papel da igreja não é ser popular, a missão da igreja, o compromisso da igreja é ser fiel. Nós não podemos pregar o que o povo quer ouvir, nós precisamos pregar o que as pessoas precisam ouvir. Nós não pregamos para arrancar aplausos, nós pregamos para levar as pessoas ao arrependimento. Porém, Jesus Cristo diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. E eu acho interessante, irmãos, e perigoso isso, porque às vezes até na defesa da sã doutrina, nós podemos perder a piedade, o fervor espiritual. De repente mantemos a ortodoxia, a fidelidade doutrinária intacta, mas perdemos o entusiasmo, perdemos o fervor, perdemos o fogo do Espírito Santo de Deus. E eu quero lhes dizer que a ortodoxia, a sã doutrina é boa, é necessária, é inegociável, mas não basta. É preciso ter luz na cabeça, mas ter fogo no coração. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e vida, doutrina e ética, ortodoxia e piedade, credo e conduta. Agora preste bem atenção, que Jesus vai se dirigir à igreja de Tiatira e vai elogiar aquela igreja. Tiatira é exatamente o oposto de Éfeso, porque Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque agora quando escreve ela tem mais fé, mais obras e mais amor do que lá no passado. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que induz o meu povo à prostituição. Agora notem isso: Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. E se uma igreja sem doutrina
com doutrina, mas sem amor, não agrada a Jesus. Uma igreja com amor, mas sem doutrina, também não agrada a Jesus. Nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade, nós poderíamos ser a igreja com maior entusiasmo de comunhão na cidade, mas se nos falta a verdade, então não podemos agradar a Jesus. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e elogia aquela igreja, porque tem gente tão fiel na igreja de Pérgamo a ponto de morrer pela sua fé. Está escrito aí que o líder da igreja, Antipas, foi martirizado entre eles, e diz os historiadores que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze. Mas nessa mesma igreja, onde tem gente fiel a ponto de morrer pela sua fé, tem gente também flertando com o pecado, tem gente também flertando com o mundo, tem gente seguindo as doutrinas de Balaão. Aquelas pessoas, quem era Balaão? O profeta que vendeu a sua consciência por dinheiro, o profeta que induziu o povo ao pecado por causa do lucro. Numa mesma congregação, tem gente andando com Deus e tem gente andando no pecado. Pelas minhas andanças pelo Brasil, é muito comum eu escutar a seguinte pergunta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais direcionada: qual é a avaliação que o senhor faz da denominação que o senhor pertence? Às vezes a pergunta é mais específica: qual é a avaliação que o senhor faz da congregação que o senhor é pastor? E a minha resposta é a mesma sempre. Eu respondo assim: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, e não vai parar até que seja flagrado, porque já perdeu o temor de Deus. Numa mesma congregação, escutando o mesmo pastor, cantando os mesmos hinos, fazendo parte do mesmo coral, frequentando as mesmas reuniões, participando da mesma ceia do Senhor. Jesus elogia a igreja de Sardes. Na verdade, aquela igreja tinha um nome na cidade, uma igreja viva, diríamos hoje, uma igreja avivada, talvez um culto vibrante, talvez uma liturgia cheia de emoção. Mas Jesus olha, faz um outro diagnóstico: não, você está morta. Tem uns poucos aí ainda que não contaminaram as suas vestiduras. E Jesus, irmãos, me choca tanto, porque o diagnóstico dele difere tanto do meu às vezes. Para a igreja que diz que é pobre, Jesus diz que ela é rica. Para a igreja que diz que ela é rica, Jesus diz: não, você é pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus diz: não, você está morta. Para a igreja que é fraca, Jesus diz: não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta. O que é importante não é a opinião que eu tenho de mim mesmo. O que é importante não é a opinião que os outros têm de mim mesmo. O que é importante é o que Jesus diz a meu respeito. Nós podemos estar enganados a respeito de nós mesmos, os outros podem estar enganados acerca de nós mesmos, mas Jesus não tem uma opinião, Jesus tem um diagnóstico. Ele está andando no meio das suas igrejas. Mas agora, queridos, eu gostaria que todos abrissem comigo a Bíblia, no capítulo 3, versos 14 a 22, porque para uma das 7 igrejas, Jesus não faz nenhum elogio, apenas censura. A igreja de Laodiceia. E eu queria que nós pudéssemos debruçar um pouquinho agora sobre esse texto, porque esta igreja, curiosamente, é a igreja que tem a melhor autoestima da Ásia. Se fosse fazer uma avaliação, cada um avaliar a si mesmo, essa igreja teria a melhor nota. Se fosse perguntar na cidade qual igreja tiraria a melhor nota, essa ganharia também. Mas essa é a única igreja que está provocando náuseas no Filho de Deus. E eu queria olhar para esse texto sobre 3 perspectivas. Dos versos 15 a 17, Jesus está fazendo um diagnóstico.
Dos versos 18 a 20, Jesus está fazendo um apelo. Dos versos 21 a 22, com base no verso 14, Jesus está fazendo uma promessa. Portanto, nós vamos falar de 3 coisas agora: diagnóstico, apelo, promessa. Eu não sei se você já parou para perguntar o seguinte: por que Jesus usou as figuras que usou aqui nessa carta? Por exemplo, frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por que ele está usando essas figuras? Certamente não são figuras aleatórias. Jesus era o maior e é certamente único em comunicação. Jesus não era apenas fiel, ele era também relevante. Jesus não era daquele tipo de pregador que dava respostas para perguntas que não estavam sendo feitas. Jesus conhecia o texto e conhecia o contexto, ele conhecia o povo e conhecia a cultura. Por que ele usou essas figuras? Por exemplo, por que ele usou essa figura? Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque tu és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que ele disse isso? Vocês sabem? E a cidade de Laodiceia ficava na região mais rica da Ásia Menor, no chamado Vale do Rio Lico. E nesse Vale do Rio Lico ficavam 3 cidades, 9 quilômetros distantes uma da outra: a cidade de Hierápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. As cidades eram tão próximas que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, ele pede para que a mesma carta fosse lida na igreja de Hierápolis e na igreja de Laodiceia, porque era uma micro-região, era uma única região urbana. Curiosamente, Hierápolis era a cidade das fontes das águas quentes, era a nossa Caldas Novas brasileira. De uma montanha rochosa chamada Castelo de Algodão, rochas calcárias brancas, brotam águas quentes que vão formando e caindo em cascatas, formando piscinas naturais, e as pessoas vinham e vêm até hoje do mundo inteiro para tomar banhos terapêuticos nas águas quentes de Hierápolis. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas geladas, de águas frias, que também eram águas terapêuticas. Porém, Laodiceia, a maior das 3 cidades, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para uso terapêutico. E Jesus pega o gancho da geografia e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses frio como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus a figura do ouro? É porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor, era a cidade dos endinheirados. E Jesus diz: vocês se orgulham tanto da riqueza de vocês, pois espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usa a figura das vestes? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, multiplicavam-se as fábricas de roupa, a lã negra era mundialmente conhecida, produzida naquela cidade, e Jesus diz: vocês se orgulham tanto das suas fábricas de roupa, pois espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, multiplicavam-se as clínicas de tratamento de doenças dos olhos, o pó frígio era um remédio quase milagroso na época, e em casa e lesse as 7 cartas numa sentada só, você vai notar algo curioso. Por exemplo, Jesus não faz a esta igreja nenhuma denúncia de desvio doutrinário. Não tem falsos mestres incomodando a igreja como lá em Éfeso. Não tinha heresias na igreja como tinha entrado já em Pérgamo, Tiatira. Igreja ortodoxa,
fiel à doutrina. Problema moral na igreja de Sardes, mas não há denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia, não tinha escândalos na igreja, a liderança não tinha que disciplinar nenhum membro, a igreja desfrutava de uma excelente reputação na rua e uma excelente reputação diante do espelho. Não obstante ser uma igreja ortodoxa e ética, essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Terceiro lugar, leia as cartas, e você não verá nenhuma denúncia de Jesus, ou nenhuma observação de Jesus acerca de pobreza material. Como tinha pobreza material em Esmirna, como tinha pobreza material em Filadélfia, a igreja de Laodiceia é próspera, a igreja é rica. Os teólogos da prosperidade não fariam sucesso nenhum lá, porque não tinha, todo mundo já era rico. Mas em quarto lugar, leiam, perceberão outra coisa: não há nenhuma denúncia de Jesus de perseguição a essa igreja. Havia perseguição religiosa em Éfeso, havia perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz, ela é ortodoxa, ela é ética, ela é próspera, ela está em paz, ela está bem com ela mesma, ela está apaixonada por ela mesma, ela é uma igreja narcisista, ela se olha no espelho e diz: nós estamos muito bem na fita, nós estamos muito bem, nós estamos contentes conosco mesmo, nós estamos maravilhosamente bem. E nem sabia, estava provocando náuseas no Filho de Deus. Irmãos, se você e eu morássemos lá nessa época, possivelmente nós gostaríamos de ser membro desta igreja. E com isso eu não estou lhe dizendo que a ortodoxia não tem valor, e com isso eu não estou lhe dizendo que ser ético não tem valor, com isso eu não estou lhe dizendo que ser próspero não tem valor, e com isso eu não estou lhe dizendo que ter paz não tem valor. A ortodoxia é boa, a ética é necessária, a prosperidade é uma bênção, e viver em paz é um privilégio, mas só isso não basta. A grande pergunta é: então o que é que Jesus viu nessa igreja que tanto o fez sofrer? Uma única coisa: falta de fervor espiritual. Só isso. Não foi heresia, não foi escândalo, não foi pobreza, não foi perseguição. Só uma coisa: falta fervor. E eu temo, irmãos, caminhando pelo Brasil afora, que este é o nosso problema. Graças a Deus nós somos uma igreja fiel à palavra, graças a Deus nós somos uma igreja séria, graças a Deus nós somos uma igreja próspera, graças a Deus nós vivemos em paz. Mas, irmãos, está faltando fervor, falta brilho nos olhos, falta entusiasmo, falta choro pelo pecado, falta quebrantamento, falta arrependimento genuíno, falta plenitude do Espírito Santo, falta oração, falta jejum, falta poder, falta avivamento genuíno. Preservamos a ortodoxia, preservamos a sã doutrina, preservamos a ética. Deus tem nos dado além do que nós necessitamos. Vivemos em tempos de paz relativa, mas, amados irmãos, está faltando fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus, o fogo que ilumina, o fogo que aquece, o fogo que purifica, o fogo que alastra.
Eu temo, irmãos, eu temo que a igreja evangélica brasileira, em todos os setores denominacionais, estão fazendo uma marcha resoluta e célere e rápida rumo ao secularismo. A vida dos crentes não é tão diferente daqueles que não são crentes. O número de divórcio dentro das nossas igrejas é quase o mesmo fora da igreja. O número de rapaz e moça que vai para a cama com um namorado é quase a mesma quantidade daqueles que não são crentes. O número de crentes que mente no seu trabalho, que é desonesto nos seus negócios, é quase o mesmo daqueles que não são crentes. No domingo estamos na igreja, de segunda a sábado, o povo vive como se Deus não existisse. Eu não sei como é que os irmãos têm lidado, mas eu confesso que às vezes eu me angustio profundamente com algumas coisas que estão acontecendo hoje. As nossas festas de casamento dos crentes, em muitos lugares no Brasil, estão se tornando uma vergonha. Uma vergonha. Você faz um culto precioso, abençoado na igreja. Aí você vai para um rico cerimonial, e quanto mais rica a família, pior fica. E lá no cerimonial o pau quebra, o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Há famílias onde serve todo tipo de bebida alcoólica, e as luzes se acendem, o povo de Deus cai na pista de dança, e voltam para casa trocando as pernas, bêbados. Eu não estou falando de gente incrédula, estou falando de gente crente, falando de liderança espiritual. Olha para lento retrovisor e veja onde foram parar as igrejas que entraram nesse caminho. Eu conheço liderança de pastores e presbíteros que tem a confraria do uísque e do charuto. Eu conheço lugares onde a juventude sai de uma reunião de estudo da Bíblia e vai para a balada, para a boate. Eu conheço presbíteros que acabam de fazer um discipulado e chamam o seu discipulando para tomar um copo de uísque com ele. Recentemente eu estive pregando nos Estados Unidos e um pastor de uma denominação ortodoxa recebeu uma carta da liderança para os pastores, perguntando para os pastores que tipo de charuto e que tipo de cervejas queriam tomar na reunião de confraternização. Meus amados irmãos, está faltando fervor espiritual, está faltando fervor. Está faltando busca, está faltando sede de Deus, está faltando expectativa de uma poderosa visitação de Deus no meio do seu povo. Está faltando a igreja voltar aos primórdios, aos pais que nos antecederam, quando eles amavam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. Há poucos dias eu estava dando carona a um pastor, e esse pastor chorando comigo disse: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou um crente por igreja por ano em média. Por outro lado, você vê templos lotados, mas não tem evangelho, não tem a mensagem da cruz, não tem a mensagem da graça, não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre novo nascimento, não se prega mais sobre a segunda vinda de Cristo, porque as pessoas querem o império, é aqui na terra mesmo. Nós precisamos de avivamento, queridos. Nós precisamos de fervor espiritual. Depois que Jesus Cristo faz o diagnóstico, nos versos 18 a 20, ele vai fazer um apelo. E que eu acho maravilhoso é que Jesus se apresenta à igreja no verso 18 como um mercador, como um mascate, como um vendedor ambulante.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas, a fim de te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus poderia dar ordens, mas ele dá conselhos. Mas ele nos dá uma pista: como restaurar o fervor. Porque você e eu conhecemos pessoas e igrejas que na busca do fervor se perderam, pelos atalhos das doutrinas falsas, dos experiencialismos perigosos. E Jesus está nos dando a dica que: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. O único que pode restaurar o fervor no coração da igreja é o Senhor Jesus. Nós não temos que correr atrás da última novidade do mercado da fé, nós temos que nos voltar para Jesus. É Ele quem aquece o nosso coração, é Ele quem inflama a nossa alma. É quando nós o enxergamos na beleza da sua glória, é que o nosso coração derrete. Quando aqueles dois caminhantes de Emaús tiveram seus olhos abertos para contemplar o Cristo da glória, diz a Bíblia que os olhos se abriram e o coração aqueceu. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, a boca se abre para proclamar Jesus Cristo como ressurreto dentre os mortos. Quando chega no verso 19, Jesus Cristo tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar. E eu confesso para vocês que toda vez que eu leio esse texto, eu me sinto constrangido, e quando eu prego, mais ainda. Porque Jesus está pegando muito pesado com essa igreja. Jesus está pegando muito pesado com você e comigo nessa noite. E sabe por que Jesus pega pesado com a gente? É porque está dizendo o seguinte: olha, eu não desisto de vocês, eu não abro mão da vida de vocês, é porque eu amo vocês. Eu não fui para a cruz, eu não morri, eu não ressuscitei para gerar um crente apático, insosso, morno. Não é o projeto que eu tenho para a sua vida, você ser um crente apático. Deus quer reavivar o seu coração, Ele quer inflamar a sua alma. Por isso Ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Quando chega o verso 20, Jesus Cristo se apresenta mais uma vez e diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas preste bem atenção aqui, irmãos, do perigo, porque a igreja de Laodiceia, ele está muito feliz com ela mesma. Eu diria que essa igreja está embriagada, apaixonada por ela mesma. Ela se olha no espelho, está encantada com ela. Tudo acontece para ela, com ela, por ela. Ela se basta, ela está satisfeita, ela se reúne para ela, ela prega para ela canta para ela oferta para ela, tudo gira em torno dela. E aqui é um grande risco, irmãos, de nós nos reunirmos, de nós pregarmos, de nós cantarmos, de nós ofertarmos, e Jesus está do lado de fora, querendo entrar. E Ele insiste: eu estou à porta, eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar, e se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você, você vai cear comigo. Que Jesus nos convide a cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. E a única maneira deste fogo acender em nosso coração é nós sentarmos-nos aos pés de Jesus, ao redor de Jesus, à mesa com Jesus, e termos intimidade com Jesus. Depois que Jesus Cristo faz esse apelo, agora ele vai fazer uma promessa. E no verso 14 ele diz por que ele tem competência para fazer promessa. Estas coisas diz o Amém. Não tendo ninguém maior do que ele para fazer juramento, ele é o próprio juramento, ele é o Amém.
Entre ele e a sua palavra não tem nenhuma cunha, ele é a própria palavra, ele é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que ele fala ele cumpre, o que ele faz ninguém pode impedi-lo de fazer. E ele é o princípio da criação de Deus, porque ele é o agente da criação de Deus, e se ele trouxe à existência o que não existia, então ele é poderoso para restaurar o fervor no nosso coração. E no verso 21 ele vai fazer a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E o que eu acho magnífico é a transição do verso 20 para o verso 21, porque Jesus sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Quem se assentará com ele publicamente no trono? Quem assentou-se com ele intimamente à mesa. Por isso ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em julho de 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas, percorri cidade por cidade, igreja por igreja, e eu confesso para vocês que não contive as lágrimas algumas vezes, porque essas 7 igrejas da Ásia, hoje da Turquia, estão literalmente mortas, todas elas. A única coisa que você vê hoje são escombros, monumentos quebrados, pedras reviradas, muita poeira e nenhuma vida. Nessa mesma região hoje não tem 1% de crente. E sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa hoje, o velho continente, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram os grandes avivamentos. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Eu estive o ano passado em Genebra, uma cidade que já foi uma maquete do reino de Deus na terra, não tem vestígio de cristianismo em Genebra. Eu estive pregando no ano passado em Londres, na Inglaterra, e um pastor me disse em lágrimas: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, a Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle, a Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em boates, em bares. E sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, onde você vê as chamadas dead churches, igrejas mortas, templos enormes, mas vazios. Denominações e denominações perdendo milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Onde os seminários que outrora formaram pensadores, teólogos, missionários, pastores para o mundo, hoje produzem incredulidade e ceticismo, porque foram tomados de assalto pelos liberais. Igrejas até ortodoxas, mas frias, perdem membros ano após ano. E sabe por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para o Brasil, onde nós já temos denominações que já se renderam, já se capitularam ao liberalismo, denominações que estão minguando. Olha para o Brasil e você vai ver igrejas lotadas, superlotadas e multidões aos borbotões, mas sem evangelho, sem a graça de Deus, e onde não tem a palavra de Deus, aí Deus não está. Onde você vê denominações que permanecem teologicamente íntegras, mas já perderam o seu fervor, já abandonaram o primeiro amor. Irmãos amados,
A cada 3 gerações, uma igreja corre o risco de entrar num processo de apostasia. Aquela geração que nasceu no Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração não conhecia Deus mais. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais são ou foram mais crentes do que nós. Talvez nós seremos mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos poderão herdar uma igreja apática e apóstata. Nós estamos numa corrida de bastão. Se nós fracassarmos em entregarmos este evangelho genuíno e puro à próxima geração, nós poderemos enfrentar uma terrível apostasia, como a Europa está enfrentando, como a América do Norte está enfrentando. O tempo é delicado, irmãos. E o nosso clamor, e o grito da nossa alma, é que Deus restaure o fervor no nosso coração, para que os nossos filhos, os nossos netos, sejam mais crentes do que nós, sejam cheios do Espírito Santo, e possam herdar uma igreja viva, e possam levar este evangelho da graça aos confins da terra, para a glória do nome de Cristo Jesus. Se isso aflige o seu coração, se você anseia por um reavivamento espiritual, eu quero orar com você nessa noite. Se você tiver a liberdade de vir aqui à frente, eu convido você a vir, para nós orarmos juntos. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Nós vamos orar juntos. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Deus está neste lugar. Jesus está andando entre nós. E nesta noite Ele pode aquecer o nosso coração. Nesta noite Ele pode restaurar a nossa sorte. Um tempo novo da parte de Deus pode surgir. Irmãos queridos, o fogo tem uma tendência de apagar. Se não tiver combustível, ele apaga. Se nós não nos voltarmos para Jesus, se nós não nos alimentarmos da palavra, se nós não buscarmos a Deus em oração, nós não teremos condições de ter fervor no coração. Talvez você que veio aqui hoje, tem muito tempo que você não sabe mais o que é o coração ficar aquecido. Talvez tenha muito tempo que você não lê mais a sua Bíblia, e parece que essa palavra está viva, ardendo no seu coração. Mas Deus pode hoje incendiar sua alma com o fogo do Espírito Santo. Deus, bendito é o teu nome, porque tu estás entre nós nesta noite. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus todo-poderoso. Jesus Cristo, Teu Filho, está entre nós, e Ele venceu a morte, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e hoje Jesus pode aquecer o nosso coração. Levanta a Tua igreja, Senhor, santifica a Tua igreja, desperta a Tua igreja, reaviva a Tua igreja, e para que esta igreja se levante no poder do Espírito Santo, para legar às futuras gerações uma igreja viva, com um evangelho puro, para a glória do Teu nome. Santifica o Teu povo, fortalece o Teu povo, reanima o Teu povo, restaura a sorte do Teu povo, e reaviva a Tua obra no decorrer dos anos, para o louvor da Tua glória, aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Dê um abraço no seu irmão, por favor.